Fala pessoal! Bom, esse fim de semana finalmente saiu o tão esperado teaser do live action de One Piece. Foi uma comoção bem grande, entrou lá nos trending tops do Twitter, muita gente falando bem, muitos falando mal. Eu pensei em fazer um vídeo analisando o teaser, ponto a ponto e dando a minha opinião. Mas mais de metade do YouTube já está a fazer isso, então decidi aproveitar o hype desse trailer para comentar algo com vocês, algo que eu tenho pensado e pelo menos não vi muita gente falar sobre isso, que é sobre a importância desse live action de One Piece. Eu sei, pode parecer loucura, mas deixa eu explicar meu ponto. Primeiro, vamos responder a pergunta logo. O live action de One Piece é realmente necessário? Não. O live action de One Piece não vai alterar nada na obra original, ele só vai ser mais uma adição ao que é One Piece. Não é necessariamente necessário para que a história funcione. Porém, eu vejo esse live action importante em algumas partes. Para mim, eu vejo esse live action como uma porta, algo que possa abrir uma porta. Eu vejo esse live action como algo necessário para que uma porta se abra. É o seguinte, apesar dos tempos terem mudado e a popularização dos animes aqui no ocidente ter aumentado bastante, temos que admitir que apesar disso, os animes ainda são uma coisa bem nichada mesmo. Pode não parecer para você que consome animes e está nessa bolha, mas fora do nicho de animes é muito mais provável alguém conhecer alguma série, algum filme. E se for um anime, vai ser o Naruto ou Dragon Ball, que querendo ou não, são símbolos dos animes, basicamente foram animes que marcaram décadas. Apesar do One Piece ser um dos animes mais famosos e um dos mangás mais vendidos, isso é só no Oriente e em alguns lugares bem específicos do Ocidente, como na França e atualmente no Brasil. Mas de maneira geral, animes como Dragon Ball e Naruto são bem mais conhecidos no Ocidente. Isso porque, querendo ou não, o One Piece foi muito prejudicado no Ocidente por causa da versão da 4Kids. E eu não estou falando de algumas alterações sem sentido, como remover a Laboon e colocar um iceberg lá no meio, à toa mesmo. Que isso também foi uma coisa que estragou o rumo da história, se eles quisessem dar continuidade. Mas também é por causa do horário dos episódios que foram lançados, a seleção dos episódios, a repetição constante de alguns arcos ou episódios, a má gestão da transmissão de One Piece. Foi um monte de coisas que fez com que o One Piece fosse extremamente prejudicado aqui no Ocidente. Na sua transmissão pela 4Kids, que por consequência acabou se espalhando para as Américas e alguma parte da Europa. Então isso prejudicou bastante mesmo o One Piece. Isso quebrou pra caralho o One Piece. Por isso eu acho plausível o que o Oda falou na sua carta, dizendo que esse live action seria a última chance de tornar o One Piece popular no Ocidente. Algumas pessoas dizem que o Oda chapou quando disse isso e que ele não tem noção da dimensão que o One Piece é, do que o One Piece é no Ocidente. Mas eu discordo, porque o One Piece é famoso no Brasil e na França. Não quer dizer que ele seja famoso no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que, querendo ou não, é um dos maiores públicos que produzem e consomem entretenimento audiovisual. E também é um dos públicos-alvos para essa série do One Piece. Então, esse live action pode não parecer importante para o funcionamento do One Piece, mas ela pode vir a ser bem importante para a popularização da obra do One Piece para novas pessoas, para um novo nicho mais diferente que não seja o nicho de animes, além de resolver aquela cagada que foi o One Piece pela 4Kids. Mas eu acho que esse live action seja não só importante por conta disso, mas vejo que esse live action como uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade não só para o One Piece, mas também para o mercado de live actions. Afinal, esse é um live action mais promete, sei lá, desde qualquer live action que já existiu. É um live action que as pessoas estão colocando dinheiro, estão investindo, estão hypando bastante. As pessoas estão fazendo anúncio, a Netflix está a bancar muito esse live action. A Netflix está a tentar hypar o máximo possível esse live action. Muitos de vocês podem não gostar do live action, tudo bem, principalmente por conta também dos problemas do passado que tivemos em relação a alguns live action de animes, mas é inegável dizer que o mercado de live actions é um mercado com um potencial absurdo. Por animes ser uma coisa mais nichada, por vezes ótimas histórias acabam por não ser tão conhecidas, e com a popularização dos live actions, isso pode acabar virando algo mais mainstream. Se One Piece funcionar, eu digo com convicção, qualquer anime funciona em live action. Basta as pessoas quererem e fazerem direito. É isso.
Mas vocês podem dizer que o live action é desnecessário, não faz sentido, não tem porquê, não vai mudar em nada. Mas eu vou dar o exemplo da Marvel. Quando começou os filmes de super-heróis, muita gente também dizia isso. Porém, é só ver, eles conseguiram fazer dar certo. E agora os filmes de super-heróis é uma das paradas cinemáticas que mais dá sucesso e que mais rende atualmente. Isso é uma oportunidade de ouro para mostrar as histórias orientais para um público mais ocidental. Histórias essas que realmente são muito boas, pelo menos na minha opinião. Se tu pegares um anime médio e uma série média da Netflix, eu garanto que o anime bate de 10-0 na série. O mercado de live actions é uma enorme mina de ouro. Se for bem feita, poderia se autossustentar sozinho e poderia aumentar bastante a indústria de animes e mangás, pois teria um monte de pessoas que iriam assistir a série, depois consumir as obras originais. Com o crescimento da indústria de animes, até para quem não gosta de live action seria beneficiário. Mais mangás poderiam ganhar adaptações para animes, mais histórias originais em mangás e animes teriam a chance de existir. Além de que, não é de hoje que a indústria de entretenimento ocidental tem estado de olho em animações japonesas. Vou usar o exemplo famoso aqui de Aranha Verso. Uma das razões de Aranha Verso ter um estilo artístico tão diferente das outras animações é porque ele levou muito dos conceitos da animação japonesa, criando assim um estilo artístico lindo e diferente do convencional que estava se vendo nas animações ocidentais. Não é só Spider-Verse, mas também como Arcane, Gato das Botas. Então, querendo ou não, animações japonesas têm influenciado bastante na criação dessas animações. Aos poucos, as empresas ocidentais vão vendo o potencial nos animes, com a produção dos live actions, por consequência, tornando a mídia anime uma parada mais mainstream, poderia existir mais animes, entre aspas, mais animações ocidentais, como foi o caso da animação de Castlevania. Isso abriria um leque de possibilidades para a indústria de entretenimento, não só para animações ocidentais melhorarem, mas também para séries live action boas. Só precisa de um passo certo para que as coisas comecem a andar. Eu sinto que se One Piece acertar, talvez seja o passo necessário para que esse mercado cada vez cresça mais. Devemos apoiar live actions assim. Propostas assim são tiros no escuro, que se acertados, podem dar muito certo. E se errar, isso não vai mudar absolutamente na obra original. Ela vai continuar ali, tu vais poder continuar a consumir a tua obra original. Vai ser mais um aditivo. Eu sei que mesmo assim as pessoas vão assistir com ódio. Essas mesmas pessoas vão tentar achar problema em tudo. Se você vai assistir aquela porra querendo achar defeito, nem vale a pena assistir, porque você não vai conseguir desfrutar nem um pouco do live action. Obviamente vai ter alterações. Estamos a falar de um live action e de uma adaptação. São necessárias alterações para fazer a história funcionar. Cabe a nós ver se essas alterações são necessárias e se fazem sentido. Mas mesmo assim, o fã médio de anime vai reclamar dizendo que não está igual ao original. É normal, fãs médios de anime às vezes não têm cérebro para conseguir pensar sozinho. Aí é foda. Mas realmente, as chances desse anime live action dar certo são muito baixas mesmo. Por isso, o certo é ir sem expectativas e de cabeça aberta para entender que isso é uma adaptação e não vai ser 100% igual ao original. E não assistir com ódio desse live action. Não assistir com ódio de live actions. Pois, mesmo se a série for boa, você, se assistir com ódio, vai sempre tentar procurar o máximo de erro possível onde não tem. Tipo, procurar pelo em ovo. Vai ser tipo basicamente isso. Eu vou dizer aqui, independente se essa série for um sucesso ou não, acredito que já está garantido uma segunda temporada. A série vai dar um sucesso da audiência brutal, independente de críticas boas ou de críticas más. Se muita gente assistir conhecendo a Netflix, a série vai ser renovada para uma segunda temporada. Agora para uma terceira, para uma quarta, aí já não sei. É isso, só queria dizer mesmo que eu seria o maior defensor desse live action, pois eu quero muito que ele dê certo, mesmo sabendo que provavelmente não vai dar. Eu não vou me decepcionar ao assistir, porque quando eu vou assistir sem expectativas nenhumas, mas mesmo se for o maior lixo já visto na história da humanidade, eu vou defender a série. Porque a ideia da série é boa, a premissa, a proposta também é muito boa e principalmente o elenco de personagens, que foi algo que me comprou.
ver o quanto os atores estão comprometidos a fazer algo bom para a gente. A relação do Kiki ao teaser foi uma coisa que me comprou com esse elenco. Ver o quão importante é aquele papel para eles foi algo que me comprou logo de cara. Acho que foi uma ótima escolha. Por isso, eu defenderei esse live action com minhas unhas e dentes. E é aquilo, né? Eu sou a maior cadelinha do One Piece que vocês vão ver no YouTube. Mas é isso, família. Esse só foi um vídeo mais curto para passar a minha opinião sobre o live action do One Piece. Diz-me aí nos comentários o que tu achas desse live action. Mas é isso, vou me despedir por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!